Glória a Deus. O tema da palavra é: não sacrifique a sua aliança. Não sacrifique a sua aliança. Abra em Gênesis 15, versículo 1. Antes de fechar o seu coração com esse tema, abra o seu coração. Amém? Não sacrifique a sua aliança. Vamos ler Gênesis 15, versículo 1. Senhor, eu te peço que o Senhor ministre essa palavra em cada coração, em cada mente essa noite, no nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que não me tens dado filhos, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Amém? Repete comigo assim: e creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. De novo: e creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Amém? Olha só que interessante. Abraão estava conversando com o Senhor, e o Senhor liberou uma palavra sobre a vida de Abraão. Sobre a vida de Abraão não, sobre a vida de Abrão. Amém? Que ele ainda não se chamava Abraão. E o que aconteceu? Abrão, ele acreditou naquela palavra. Amém? E a palavra que ele acreditou foi colocado sobre a vida dele como justiça, como verdade, como direito. Amém? Quando você compra uma casa com documento, aqueles documentos que estão nas suas mãos te dão direito àquela casa. Então, o que acontece? Quando Deus libera uma palavra a você, e você acredita naquela palavra, essa palavra vira uma aliança, vira um selo. Amém? Porque foi isso que aconteceu com Abraão. Deus, ele não volta atrás da sua palavra. Amém? Ele não volta atrás da sua palavra. Mas você só tem direito dessa palavra. Essa palavra só vira uma aliança, um acordo entre você e Deus quando você acredita. A palavra de Deus está dizendo que Abrão acreditou, e isso virou o seu direito. Qual o seu direito? De gerar filho. Amém? Glória a Deus. A partir dessa palavra começou uma aliança entre Deus e Abrão. Amém? Porque ele acreditou, foi imputado como justiça, como direito, como verdade na vida de Abrão. Amém? Por quê? Porque aconteça o que acontecer, Deus não quebra a aliança. Amém?
E por que que uma palavra que Deus libera e você acredita, ela vira uma aliança? Porque Deus não volta atrás da sua palavra. A palavra de Deus é uma aliança que nós temos com o próprio Deus. Amém? Irrevogável. Amém? Tá todo mundo entendendo? Diga um amém aí. Então, Abraão agora tinha uma aliança com Deus. Gerar o seu próprio filho era o sonho de Abraão. Cada uma não tem um sonho aqui? Pois é, o sonho dele era ter o próprio filho, que viesse sangue do seu sangue. Amém? Que viesse ali da sua esposa. Quantos estão entendendo? Vai dizendo glória a Deus aí. Amém. Agora abra em Gênesis 16:1. Gênesis 16:1. Gênesis 16:1 diz assim: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela, agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Eu quero que você preste bastante atenção, porque tem muita informação nesse texto. Olha que interessante, quando eu olho para esse texto de Sarai com Agar, eu lembro do jardim do Éden. Meu Deus, que semelhança que existe. Como assim? Vamos começar por Ana. Ana, igual Sarai, desejava ter um filho. Todo mundo conhece a história de Ana? O que que Ana fez? A palavra de Deus diz que foi o Senhor que fechou a madre de Ana. Então o que que Ana fez? Ana se prostrava diante do Senhor, falando: Senhor, eu sei que se o Senhor olhar para a tua serva, se o Senhor quiser, eu vou gerar um filho. Não era assim que Ana fazia? Ótimo. Sarai está na mesma posição de Ana. Só que diferente de Ana, o que que ela faz? Ela fala como o Senhor. Ela fala assim para Abrão: como o Senhor tem impedido eu de dar à luz. Ela reconhece, não é? Ela fala: como o Senhor tem impedido eu de dar à luz. Então agora, Abrão, eu vou fazer do meu jeito, porque o Senhor tem impedido aquilo que eu quero. Então agora eu vou fazer do meu jeito, porque eu posso fazer do meu jeito. Por que que eu lendo esse texto, o Senhor me levou lá para o jardim do Éden?
Porque olha que interessante. A palavra de Deus está dizendo ali que Abrão ouviu a voz da sua mulher. Não foi? Abrão ouviu a voz da sua mulher. Pastora, não está certo ele ouvir a voz da sua mulher? Olha que interessante, lá no Jardim do Éden, foi lá que começou todos os problemas de função dos homens e de função das mulheres. Como assim? Quem foi que foi feito primeiro? Adão. Amém? Deus fez Adão. Deus liberou uma palavra sobre Adão. Deus disse para Adão dominar. Deus disse para Adão governar. E Deus viu que não era bom que Adão ficasse só. E ele fez o quê? Eu vou colocar uma auxiliadora para te ajudar nessa missão. Amém? Glória a Deus. Só que o que acontece? Chega a serpente e fala no ouvido ali de Eva e coloca pensamentos que não existiam. Mas que semelhança tem entre Adão e Eva e Sarai e Abrão? No momento em que Eva vai e oferece a fruta que não deveria ser comida, que ia matar eles, o que é que Adão faz? Come. Você não vê Adão falando: ei Eva, a gente não pode fazer isso. O Senhor liberou uma palavra sobre a nossa vida. E o Senhor disse que a gente poderia usufruir de todas as coisas. Mas o único risco que nós teríamos seria essa árvore. Adão disse isso? Não. Adão apenas ouviu a voz de Eva e fez. E aí ele peca e ele joga a culpa para quem? Para Deus. Deus, foi a mulher que o Senhor me deu. Se eu fosse Deus, eu ia falar assim: pois é, Adão, mas eu não sou, né? Eu ia falar assim: pois é, Adão, foi a mulher que tu recebeu, mas para auxiliar, não foi para mandar na tua vida e determinar o que tu ia fazer, porque eu fiz aliança foi contigo e com a tua descendência. Então o problema dos homens, tem vários homens ouvindo ali. O problema dos homens é desde o Jardim do Éden. É desde Adão. Por quê? Mas o homem não tinha que ouvir a sua mulher se ela é auxiliar. Amém? Mas o cabeça do homem é o Senhor Jesus. A primeira voz que ele ouve é do Senhor Jesus. Ele escuta a sua esposa, mas ele é um homem de Deus. Porque o Senhor não rasga princípios. Amém? Ele não volta atrás da sua palavra. Então, tanto Adão quanto Abrão, a palavra de Deus diz assim, que Abrão simplesmente ouviu Sarai. Você não vê Abrão questionando Sarai, mas Sarai, presta atenção, o Senhor disse sim que a gente ia gerar. Você vê Abrão fazendo isso? Não, ele só escuta a voz da mulher e vai. Aí é interessante, o homem sai da sua posição e joga a culpa na mulher, né? Aí porque o homem não está na sua posição, a mulher também assume a posição. E aí vira a bagunça. Não é assim? Porque, olha só, o que Sarai fez? O que Eva fez? Não, peraí, Deus está impedindo. Eu tenho uma serva, Agar. Por lei naquela época, Agar teria que ser sua serva para sempre. Teria que ser sua serva para sempre. E aqui começa o nível de imaturidade. Porque ela vai, pega Agar, dá para o seu esposo. Agar era o quê? Serva. Amém? Ela tinha saído do Egito, um lugar de escravidão difícil, e ela foi para a casa de Sarai, por lei, para ser serva. Amém? Então ela, como serva, ela obedece o comando. Só que a partir do momento que ela gera, ela sai do lugar de serva e ela começa agora a ser senhora. A Bíblia diz ali que ela começou a desprezar Sarai. Tipo assim, agora eu posso gerar. Agora eu posso. Ela começou a desprezar. Olha o nível de imaturidade. E aí
aí Sarai se sente desprezada. E ela faz o quê? Ela vai e fala com Abrão. E Abrão mais uma vez se esquece que deitou com Agar e que gerou um filho. E fala: faça da tua serva o que você quiser. Amém? Mas lembra que Abrão aqui nessa fase, ele já tinha uma aliança com quem? Com o Senhor. O que ele estava sacrificando? A aliança com o Senhor. Então, o que acontece? Sarai vai e expulsa a sua serva. E eu acho lindo o agir de Deus. Porque olha só, o Senhor apareceu no deserto de Agar. E fala assim: ei mulher, da onde que tu está vindo e para onde que você está indo? Será que Deus não sabia? É igual lá no Jardim do Éden. Adão e Eva, onde é que vocês estão? Por que vocês estão se escondendo? Mas Deus não sabe de tudo. Ele só nos pergunta para a gente começar a ter consciência. Amém? Porque sem consciência a gente não chega a lugar nenhum. E aí o que acontece? O Senhor vai perguntar: Agar, para onde é mesmo que você está indo? Aí ele vai e fala: você vai voltar. Porque sabe para onde que Agar estava indo? Agar estava indo rumo ao Egito, que ela já tinha saído. Todas as vezes que você sacrificar a aliança com Deus, os planos divinos, você vai voltar para o Egito, do lugar que você já tinha saído. Ela estava voltando exatamente para o lugar que ela já tinha saído. Mas o Senhor aparece no meio do caminho e diz: ei Agar, para onde mesmo que tu está indo? Não, você vai voltar lá para sua senhora e fazer o serviço que você tem que fazer. Por quê? Porque por lei ela era serva por direito. Amém? Aí talvez você pense assim: mas poxa, o Senhor manda ela voltar para um lugar de desprezo. O Senhor manda ela voltar para um lugar que ela vai voltar a ser serva. Era nesse lugar que ela estava, no plano divino. Você está entendendo? Mas o Senhor fala assim: mas não te preocupa, Agar. Eu não vou esquecer do teu filho. Eu não vou esquecer da tua descendência. E eu vou multiplicar a tua descendência. Eu posso escutar um amém? Posso escutar um glória a Deus? Entenda, Deus não esquece de ninguém. Porque Ismael foi esquecido pelo próprio pai, Abrão. Mas Deus fala assim: eu te vi, eu vou cuidar de Ismael e eu vou multiplicar essa descendência. Agora volta lá para o plano divino que você foi chamada para viver. Aí olha que interessante. Quando Abrão engravidou Agar, ele tinha 86 anos. E Agar vai, com o filho, depois volta, entrega Ismael a Abrão. E interessante que demora 13 anos. Repita comigo: 13 anos. Quantos anos? 13 anos. Entenda algo. Agar volta para um alinhamento. Porque ela voltou para a sua senhora. Ela teve a criança. Depois de 13 anos, quando estava tudo alinhado, quando aceitaram aquela criança, quando Agar voltou para o seu lugar e Sara voltou para a espera, 13 anos se passaram para esse alinhamento. Depois de 13 anos, o Senhor aparece para fazer um concerto com Abrão. Depois de 13 anos de alinhamento, quando está tudo alinhado, aí o Senhor volta para fazer um concerto com Abrão. Por quê? Porque o Senhor não quebra a aliança. Amém? Ele não quebra a aliança. Mas o que ele faz? Ele precisa que o alinhamento aconteça para que a aliança dele se cumpra. Amém?
Então, passa-se 13 anos de alinhamento. E aí Deus volta a falar com Abrão. E aí a primeira coisa que Deus faz, Ele volta e Ele fala: eu vou fazer um concerto contigo. E Ele vai e muda o nome de Abrão para Abraão. Abrão era pai de um povo. Abraão significa pai de um grande povo. Olha que interessante. Abrão ia ser pai de um povo. Deus volta, faz um concerto com Abraão, renova ali a aliança, pega o animal, tudo aquilo que a gente já sabe. Ele muda o nome e ele fala: agora você vai ser pai de uma nação, de um grande povo. Amém? E se passaram 13 anos. Glória a Deus. 13 anos. Você vai poder ver lá em Gênesis 17. Você não precisa abrir. 13 anos. O Senhor volta e fala agora Abraão. O seu nome vai mudar de Abrão para Abraão. Um pai de uma nação, de um grande povo. E Sarai vai mudar para Sara, mãe de um grande povo. Glória a Deus. Deus não só renova a promessa, mas Ele aumenta. Por quê? Porque Abraão pecou e ele não poderia esquecer Ismael. Glória a Deus. Mas o filho da promessa seria Isaac. Eu posso escutar um glória a Deus? Então, o que a gente observa aqui? O que Deus fez? Para voltar para o plano divino, para voltar lá para o lugar da aliança, Ele mudou o nome. Amém? Mas antes de mudar o nome, Ele esperou um alinhamento, um tempo de cura. Amém? E aí só depois de 13 anos, Abraão voltou a ouvir Deus. O que acontece nos dias de hoje? Quando é que a gente sacrifica a aliança que nós temos com Deus? Quem já recebeu palavra aqui alguma vez na sua vida? Quem já recebeu? Você acreditou nessa palavra? Você acreditou nessa palavra? Então, se você acreditou, foi colocado sobre a sua vida como justiça, como verdade. Amém? Glória a Deus. Foi colocado como verdade. E quando a gente quebra essa aliança, como é que a gente fica? Péssima. Não é assim? Ferida. Não é? Desgastada. Estou falando besteira? Imagine comigo, eu esqueci o meu vaso que eu ia quebrar para você entender melhor. Mas entenda, a gente é uma folha, onde tem uma história escrita, não é? Talvez quando você escuta a história, você escuta a história do seu pai, escuta a história da sua mãe, escuta histórias péssimas. Mas quando você recebe palavras de Deus, você recebe palavras péssimas? Não. Você recebe palavras grandiosas, aonde o nome do Senhor vai ser glorificado. Não é? Tantas coisas o Senhor já disse ao seu respeito. E quando Ele disse, você acreditou, esse acreditar te deu o direito de viver. Amém? Quando eu aceitei Jesus, eu recebi essa palavra que em algum momento da minha vida eu ia ser pastora. Nunca passou pela minha cabeça. Mas eu recebi essa palavra que estava no plano divino. Amém? Quando a gente sacrifica o plano de Deus, a aliança de Deus, a gente fica assim, ó, rasgada, quebrada, não é? Como foi que Sara ficou? Se sentindo desprezada. Como foi que Sara ficou? Se sentindo a pior pessoa.
ela fala para o seu esposo: eu estou me sentindo desprezada. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque ela quebrou a aliança. Ela se quebrou toda. Quando nós quebramos a aliança com Deus, que é o acreditar nas promessas que você recebeu de Deus, o que acontece? Esse tanto de pedaço aqui vai ter que ser unido de novo. Não é assim? Quando você quebra um braço, você não coloca o gesso para unir os ossos? Quando você quebra a aliança com Deus, você desiste daquilo que Deus te prometeu porque está demorando, porque não está sendo do seu jeito. Você vai ficando toda quebrada assim. Foi assim que Sara ficou. Aí teve que se passar 13 anos. Nesses 13 anos, sabe o que estava acontecendo? Estava unindo de novo, para voltar para a história certa. E aí Deus tem os seus meios, porque os planos do Senhor não podem ser frustrados. No Éden, os planos do Senhor não foram frustrados. O homem entrou em um caminho de morte. Jesus foi lá e trouxe, o Senhor foi lá e trouxe Jesus, amém? Para gerar esse caminho de cura, de redenção. Glória a Deus. Para quê? Para que o homem fosse unido outra vez. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, só quando Sara tentou se organizar de novo, aceitar Ismael, alinhar de novo a sua casa. Aí Deus veio de novo e trouxe vida diante dos olhos dele acerca da promessa. Mudou o nome deles e a promessa se cumpriu. Abraão virou pai de multidões. Glória a Deus. E o que nós entendemos? Você só volta a ouvir Deus quando você se reposiciona. O que Agar fez? Saiu do caminho e estava voltando para o Egito. E o que o Senhor disse? Ei, se reposiciona, volta lá para o seu lugar. Você não foi chamada para ser senhora, não é isso que está no plano divino. Você não foi chamada também para ficar no Egito, sendo escrava e vivendo em pecado. Não foi esse lugar. Volta e se reposiciona na sua posição. Amém? Foi isso que aconteceu durante 13 anos. 13 anos de reposicionamento, de alinhamento na vida de Sara, Abraão e Agar, para que a promessa de Deus se cumprisse. Glória a Deus. Só que imagine, por que é difícil o reposicionamento? Porque quando você sai do plano divino e você se quebra toda, você fica toda espalhada, você não sabe para onde vai. E quando você não sabe para onde vai, você não sabe o que você decide, você não sabe se você começa de novo, você começa a se culpar porque você perdeu tempo, porque você acreditou nas pessoas. Isso vai gerando enfermidade em você, ferida em você. Não é assim? E o que uma ferida faz? Ela tira suas forças, porque ela dói. Se você machucar o joelho, bem machucado, depois fica difícil para andar, não fica? Então a ferida, ela dói, não é? A ferida, ela dói. Então, para você se reposicionar, se alinhar de novo, a primeira coisa, o primeiro caminho é o caminho da cura. Porque se reposicionar é voltar para um lugar onde você vai ouvir Deus novamente e vai praticar o que você tem que praticar. Amém? Por que você tem que entrar no caminho de cura? Todo mundo
que vive em uma dor, a dor grita no seu ouvido. Quem vive em dor, a dor grita. Não quer dizer que você não quer ouvir Deus, mas você não consegue, porque a dor grita mais alto do que Deus. Você não consegue ouvir Deus, porque a dor grita. Você está entendendo? A dor grita. Sabe por que que o mundo ele está como está de verdade? É uma opressão por onde você anda. Eu tenho uma live de oração e é várias pessoas de várias cidades e o pedido é o mesmo. É depressão, é ansiedade, é relacionamento, é família, é tristeza. É o mesmo. É o mesmo problema. Mas o mundo está como está porque nós saímos da nossa posição. Aí sabe o que Deus faz? Deus espera o tempo da gente se reposicionar. Não quer dizer que as promessas não vão se cumprir, mas Ele espera o tempo do nosso alinhamento para que essas promessas se cumpram na nossa vida. Amém? Ele espera. Às vezes você está aí, meu Deus, mas está demorando. Não, está só alinhando para acontecer. Eu já disse várias vezes, se Deus cura do câncer, se Deus ressuscita mortos, não é difícil você casar, não é difícil você formar uma família, não é difícil você ter um emprego, não é difícil. Se está no plano divino para a sua vida e ainda não aconteceu, é o tempo do alinhamento. Amém? Para que reposicionada você volte a ouvir Deus. Eu posso escutar um glória a Deus? Antes de dizer qual é o caminho, porque a dor grita mais alto. Como é que a gente faz então? Porque a gente sacrifica às vezes a aliança com o Senhor. A gente sacrifica às vezes a aliança com o Senhor. E agora que Deus não pode mais mudar meu nome, porque agora existe uma nova aliança, naquela época não existia. Agora existe um caminho de arrependimento. E agora que Deus não pode mudar meu nome, como é que os cacos vai se juntar outra vez para que eu possa me reposicionar? Abra a sua Bíblia em Jeremias 46:11. Jeremias 46:11. Diz assim, ó, Jeremias 46:11. Sobe a Gileade e toma o bálsamo, ó virgem filha do Egito. Em vão multiplicas remédios, pois já não há cura para ti. Sobe a Gileade. Gileade é um lugar que tem um bálsamo de cura. Não sei se você já viu o bálsamo de Gileade. Nesse lugar existia uma planta medicinal e de lá tirava o bálsamo que mais trazia cura para as pessoas. E Jeremias fala aqui para as virgens do Egito: ei, vocês estão multiplicando os remédios de vocês que não vão trazer cura. Porque não é assim que a gente faz? Eu vou tentar dessa maneira. Não, hoje eu vou falar alto. Não, eu vou decidir agora sim. Você em todo tempo está procurando o caminho de cura. E Jeremias está falando ali para elas: vocês estão multiplicando os caminhos de remédios que não irão trazer cura para vocês. Sai desse lugar e sobe aquele lugar em Gileade, aonde tem o bálsamo
de cura. Amém? Glória a Deus. Se reposicionar vai exigir que a gente suba e tome o bálsamo de cura, para que a partir daí a gente volte a olhar para as promessas. Amém? E possamos deixar de sacrificar a aliança que nós temos com Deus. Se você for olhar a palavra de Deus, Neemias, ele foi reconstruir os muros, não foi? E o que Neemias fez? Quando os muros caíram e aquela cidade estava em desolação, quando existe destruição, como é que nós ficamos? Triste. Quando existe morte, como é que nós ficamos? Triste. E o que Neemias fez? A primeira coisa que você vê Neemias fazendo, ele orou e jejuou. Amém? Daniel estava ali, e ele também estava com dó de ver o seu povo que iria ficar em tribulação mais de 70 anos. E o que ele fez? Ele orou e jejuou. Ele orou e jejuou. Amém? Por que eles fizeram isso? Quando Esté precisava vencer uma batalha, que era o seu posicionamento dentro daquele palácio, o que ela fez? Ela orou e jejuou. Amém? Porque oração mais jejum te purifica, te traz vida. Pastora, a senhora está dizendo que o caminho é assim, o caminho é fácil. O que Jeremias está falando? Sobe a Gileade. Amém? Subir é sair de um lugar e encontrar outro lugar. Amém? Nesse lugar você vai encontrar bálsamo de cura. Amém? Glória a Deus. H estava indo em um caminho, e em um determinado momento ela encontrou o Senhor. Amém? Hoje você não pode subir a Gileade. O Gileade seu é uma pessoa, que é um lugar chamado Jesus. Amém? Você tem que subir e ir até esse lugar. E nesse lugar chamado Jesus, você encontra bálsamo de cura. Parece que orar e jejuar é papo de crente, mas não é. Orar e jejuar é encontrar o lugar em que Jesus está, e lembrar da promessa, e se fortalecer nele, e ser revigorado nele, e não sacrificar a aliança. Amém? Abraão só voltou a olhar para a promessa porque encontrou Deus para fazer o conserto. Amém? A coisa que você mais teria que fazer na sua vida é orar e jejuar. Pastor, é o que eu mais faço. Mas entenda, Abraão creu e foi imputado como justiça. Amém? Glória a Deus. Você está entendendo? Então, tudo que está acontecendo nos dias atuais, porque nós temos sacrificado a nossa aliança com Deus, de alguma maneira. Esquecemos as palavras, voltamos no caminho de Egito, de pecado, de escravidão. E não tem como se reposicionar sem cura. E não tem cura se você não subir em algum lugar e encontrar Jesus. Você pode encontrar Jesus por aqui. Amém? Glória a Deus. Deixa eu falar algo para vocês, gente. Às vezes você olha uma mulher e você fala assim:
Aí essa mulher é cheia de Deus. Aí a Angélica é cheia de Deus. Aí a pastora Cida é cheia de Deus. Mas você também é cheia de Deus. Você sabia que você é cheia de Deus? Mas você não se vê e não vive nessa realidade até você subir e encontrar Jesus. Amém? Até você subir, encontrar Jesus, receber o bálsamo de cura e falar: desse lugar eu não posso sair. Amém? Deus é um Deus que dá respostas. Deixa eu contar algo para vocês, rapidinho. Domingo à noite eu não vim para a igreja. Domingo à noite. Eu precisava de uma resposta do Senhor. Amém? Eu precisava de uma resposta específica do Senhor. Por que algumas coisas não estavam acontecendo? Por que outras coisas estavam impedidas? E quando eu preciso dessas respostas, eu tenho que ficar sozinha. E quando eu falo com Deus, a minha maneira de falar com Deus, e que o Senhor me responde, eu sento no chão do meu quarto. Não ajoelho não, eu sento mesmo. E eu sento e eu falo: Senhor, eu preciso dessa resposta. Nem que o Senhor me dê outra resposta. Mas eu fiquei naquele quarto 1 hora, orando ao Senhor, chorando ao Senhor, dizendo para o Senhor: Senhor, se o Senhor não me der uma resposta hoje, eu acho que amanhã eu vou ter que fazer uma besteirinha. E eu não quero pecar. Porque a gente é feito de corpo, alma e espírito. Não é? Irmãs, mas o Senhor trouxe um filme da minha vida diante dos meus olhos. Um filme da minha vida. O Senhor falou para mim assim: olha, se você parar bem aqui, você não vai resolver o problema. Porque a inveja te acompanha desde a tua infância, sempre para te paralisar. Me diga uma idade que você não foi caluniada. O Senhor trouxe imagem na minha mente da minha infância, da minha adolescência. E o Senhor falou: e até aqui você venceu toda a raiz de inveja, porque eu tenho uma aliança com você. Até aqui você venceu toda raiz de inveja. Irmãs, eu choro sangue, mas eu não abro mão do propósito que Deus tem na minha vida. Sabe por quê? Porque eu não nego o que os meus olhos já viram. Eu não nego o que os meus ouvidos já ouviram. De ver o Senhor cumprindo cada detalhe. Cada detalhe. E o Senhor disse assim: se você parar aqui, porque eu disse: eu estou cansada. Se você parar aqui, você não vai resolver o problema da inveja. Você não vai. Porque a luz, até calada, ela aparece. Você entende? A luz até calada, ela aparece. Aí eu falei: Senhor, eu entendi. Por isso que Moisés foi chamado para libertar um povo. Amém? E eu disse: Senhor, eu entendi. Por isso que eu vivo o meu propósito dia após dia. Amém? Eu acredito naquilo que o Senhor disse. Em janeiro o Senhor disse para mim assim, lá na escola do clamor: esse ano, filha, vai ser um ano de cura. Vai ser um ano de cura. Irmãs, eu não tenho dom de cura, mas até hoje eu já vi tanta cura. Porque
não é o Senhor liberar, Deus, Ele não vai liberar um dom e tu vai ser usado só naquilo. Não, Deus precisa que você esteja disposto e disponível em todo o tempo. E quem está disposto e disponível em todo o tempo, Ele usa. Amém? E por que vai ser o ano de cura? É porque é tanta virose, é tanta enfermidade, que tem médico que já nem sabe o que faz. O Lucas, o meu filho, eu fiz um monte de exame, gastei o que não tinha. Sabe o que deu? Nada. Não deu nada. Não deu vitamina D baixa, não deu nada. Irmãs, não deu nada. Nada. Fiz 3 exames de verme específico, não deu nada. Sabe o que deu? Um remédio para febre e eu pegar e falar, meu pai, deixa eu pegar bem aqui meu óleo ungido agora. Lucas, deita bem aqui porque essa dor vai passar agora. Irmãs, eu orei tanto que o menino dormiu. Mas ele acordou curado. Amém? Mas ele acordou curado. Glória a Deus. Sabe por que a gente sacrifica a aliança que a gente tem? Porque os dardos inflamáveis vêm e a gente se distrai. Como assim? Você está uma bênção caminhando, aí do nada você recebe a notícia de que seu esposo está te traindo. Aí você larga tudo na sua vida. Meu Deus, o meu esposo está me traindo, eu tenho que seguir ele, eu tenho que bater nele. Não, eu vou mandar matar ele. Porque ele pensa que ele é quem? Aí vem os dardos inflamáveis. Meu Deus, vou mexer na economia, mês que vem eu não vou ter dinheiro. Gente, eu não vou ter dinheiro para pagar meu cartão, eu não vou ter. Aí vem os dardos inflamáveis, você vai fazer um exame de rotina, do nada vem um laudo de uma enfermidade. Aí pronto, meu Deus, eu vou morrer. Eu vou morrer. Aí você se distrai com aquele problema. Aquele problema fica gritando no teu ouvido. Aí você toma decisões erradas. Você se esquece de falar assim, eu tenho um laudo de enfermidade aqui, mas eu tenho uma aliança com Deus. E se as promessas ainda não se cumpriram, eu vou me posicionar. Amém? Você está entendendo? E essa semana o Senhor falou muito isso. O Senhor falou muito isso, que pessoas estão sacrificando a minha aliança, estão apáticas, estão se sentindo tristes, não estão conseguindo caminhar, porque estão absorvendo as distrações. E estão se esquecendo que quem prometeu é fiel. Que quem prometeu não rompe com a aliança que prometeu. Você está entendendo? Talvez você esteja assim. O louvor pode subir. E o Senhor tem dito exatamente isso. Para a gente não sacrificar a aliança que a gente tem com Deus, nós precisamos se reposicionar. Se reposicionar em quê? Você precisa orar e jejuar. Você precisa orar na sua casa. Irmãs, a única coisa que você não vai fazer muito na sua vida, que vai ser em vão, que vai pro ralo, é oração. Orai sem cessar. Não tem uma oração que fica perdida. O problema é que você não acredita e aquilo não vira uma verdade na sua vida. Você está entendendo? Aquilo não vira verdade na sua vida. E aí você vai sacrificando a aliança. E aí você precisa se reposicionar. Vai vir um tempo de avivamento que o Senhor tem prometido. E por que não veio hoje? Porque o Senhor está esperando os anos que a gente vai se alinhar para o avivamento vir. O Senhor está esperando o nosso alinhamento como leoa. O que uma leoa faz? Protege os seus filhos e diz, ninguém toca. Amém? O meu esposo, ele fica brincando.
a Regina e as 300. Ele brinca porque ninguém toca. Sabe por quê, irmãs? É todo mundo cheio de defeito. Se a Angélica for contar o testemunho dela, que você fala, meu Deus do céu. Quem diz que essa mulher de Deus um dia fez isso? Fez. Mas ela subiu em Gileade, recebeu o bálsamo de cura, se reposicionou. E agora vai lá, Imperatriz, ministrar sobre a vida de outras pessoas. Você está entendendo? Vai ministrar. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Como é que o Senhor vai juntar os cacos? Eu queria que você fechasse os seus olhos. E eu queria que você pensasse, se você tem sacrificado, ou se você sacrificou até aqui alguma aliança que você tinha com o Senhor. Se tem alguma área da sua vida que está esses cacos, que precisam ser unidos novamente para você virar um vaso de honra. Eu queria que você pensasse, qual é a área da sua vida que é cheia de rachadura. Eu queria que você pensasse essa noite, eu queria que você fechasse os seus olhos. O Senhor me disse de maneira muito clara sobre bálsamo de cura essa noite. Talvez você vai sair daqui, você vai chegar na sua casa, vai estar a mesma história. Mas se você não tiver a mesma por dentro, faz toda a diferença. Porque a história que estiver lá não te abala. Porque você está fortalecida por dentro, para esperar o tempo da promessa de Deus se cumprir. Então eu queria que nesse momento você fechasse os seus olhos. Eu quero que você feche os seus olhos e eu quero que você lembre de uma palavra que o Senhor te deu e você acreditou. Eu quero que você lembre de uma promessa. Eu quero que você lembre de algo que você pediu ao Senhor e o Senhor disse que ia te dar. Eu quero que você lembre se tem alguma área que você sabe que Deus tinha um plano divino e você sacrificou por algumas escolhas. Você sacrificou. E tem alguma área que precisa de cura, de alinhamento. Seja maternidade, paternidade, casamento, ou até mesmo você. Você mesmo não se ama, não se vê, e aí vai se entregando nos caminhos que aparecem pela frente. Está igual as mulheres egípcias, multiplicando caminhos de remédio e nunca encontra a cura. Eu queria que você se colocasse agora diante do Senhor. Eu queria que você se colocasse agora diante do Senhor. Eu vou pedir a Angélica aqui na frente, a Célia aqui na frente, a pastora Cida aqui na frente. Vou pedir a Yandra aqui na frente. A Ângela pode ficar intercedendo, pode se espalhar. Você pode orar no seu lugar nesse momento. Você precisa, Deus não vai mudar o seu nome, mas Ele vai pegar os cacos e Ele vai juntar a área que for necessária. Ele vai te revelar o que impede essa área de se juntar. Ele vai te revelar o que está fazendo esses papéis ficarem separados na sua vida. Ele vai te revelar. Enquanto o louvor canta, é você e Deus agora. Coloque essa área diante do Senhor. Dá nome a essa área. Pode ser uma área familiar. Espírito de Deus nesse lugar.